Fala aí pessoal, professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Pessoal, bom, a gente vai fazer aqui uma série de vídeos onde a gente vai comentar sobre um tema que o pessoal tem pedido muito aí, que é função quadrática, né? E como o canal se chama Geometria Raiz, né, a gente vai tentar incluir uma hora ou outra alguma coisa de geometria para ficar legal. Bom, pessoal, o que acontece? Para a gente entender o que é função quadrática, a gente precisa estudar antes o que é uma parábola. Porque parábola e função quadrática têm uma ligação íntima, né, que a gente vai descobrir ao longo dos vídeos aqui do canal, né? E para entender o que é uma parábola, antes a gente precisa definir o que é uma cônica. Tudo bem? Então, o que é uma cônica? Uma cônica é o seguinte: você tem que considerar no plano um ponto F, chamado de ponto fixo, e uma retinha qualquer, tá? Uma retinha que eu vou colocar aqui, a equação dela vai ser y igual a d, por exemplo. Tá? Poderia ser outra equação, mas eu vou dar essa aqui como exemplo. Tá? Bom, o que é uma cônica? É o lugar geométrico dos pontos que guarda uma distância d1 de f e uma distância d2 de d, de forma que d1 sobre d2 dê um número ezinho, que é um número real, diferente de zero e não negativo. Legal? Então, o que a gente consegue concluir? Que a cônica, na verdade, ela é o conjunto de pontos que está associado a isso aqui. Ou seja, guarda uma razão ezinho, que é definida da seguinte maneira: a distância de P a um ponto fixo e a distância de P a uma reta, que é chamada de reta diretriz. Tudo bem? Por isso que eu botei Dzinho ali, tá? Bom, e o que tem a ver a parábola com isso? Bom, quando a gente tem o Ezinho valendo 1, a gente tem D1 igual a D2, certo? Quando isso ocorre, a curva que fica definida num sistema cartesiano é chamada de parábola. Tá? E nesse vídeo a gente vai entender algebricamente, por enquanto, quem é essa parábola, como que ela é. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar a nossa régua raiz, né? Colocar aqui a retinha y igual a d. Tá bom? Vai existir em algum lugar aí, paralelo a essa reta aqui, o eixo do x, e nessa direção aqui vertical, o eixo y, tá bom? Mas a gente não vai se preocupar em representar ele agora não. A gente vai escolher um ponto aqui, F, e um pontinho aqui, ó, que eu vou chamar de V. Tá bom? Depois eu explico por que V. De forma seguinte, que V esteja na metade do caminho, na metade da distância, entre a distância de F e a reta. Perfeito? Essa distânciazinha eu vou chamar de Pzinho sobre 2 e essa aqui Pzinho sobre 2. Isso também tem um motivo. A gente vai explicar mais à frente. Tá? Então, a gente vai escolher um ponto qualquer, P, que tenha coordenadas x e y, de forma que o quê? A distância de P até F e a distância de P até a reta D seja igual. Legal? Quando a gente tem isso, o conjunto de pontos que tem essa propriedade é chamado de parábola. Vamos lá, então. Então, pessoal, o que a gente tinha feito? A gente determinou que P está à mesma distância que F e P está à mesma distância de F e da reta D, né? Y igual a D. Bom, então vamos definir melhor como que a gente vai desenvolver algebricamente isso aqui. Bom, imagina o seguinte, imagina que o ponto V tem coordenadas xv e yv. Tá? Bom, legal. Então esse pontinho aqui, ó, verdinho aqui, ele tem coordenadas xv, y de v menos p2, p sobre 2. Né? Estou tomando v como referência. Isso é muito importante. Tá? Lá na frente a gente vai entender por quê. Então, f
vai ter coordenadas x de v, porque está sobre a mesma vertical, e o y do f vai ser o y do v somado de P2. P sobre 2, na verdade. Legal. Bom, sobre a reta y igual a d, todos os pontos têm o mesmo y. Portanto, esse pontinho aqui, ó, ele é o ponto de coordenada x e yv menos p sobre 2. Pronto, agora a gente consegue fazer a distância dos pontos. Tá? Aqui a gente consegue tirar a distância de P e de F. Para calcular a distância de P e F, é só a gente fazer a raiz quadrada de x menos xv ao quadrado mais y menos yv menos p sobre 2. Perfeito? Bom, isso vai ter que ser igual à distância de P até a retinha, que eu vou chamar aqui de retinha R. Pronto. Tá? Como é que vai ser a distância? Bom, a distância vai ser x menos x ao quadrado e y menos yv mais p sobre 2 ao quadrado. Por que virou mais? Porque você faz esse menos esse, aí vira mais. Tá? Bom, se as distâncias são iguais, tá? Esses dois radicais são iguais, portanto, a gente consegue afirmar o seguinte, que x menos xv ao quadrado mais y menos yv menos p sobre 2 elevado ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais isso aqui, y menos yv mais p sobre 2 ao quadrado. Show? Bom, desenvolvendo, a gente vai ficar com x menos xv ao quadrado igual a y menos yv mais p sobre 2 ao quadrado menos y menos yv menos p sobre 2 ao quadrado. Tá? E aí, finalmente, a gente vai ter o seguinte, diferença de dois quadrados. Você vai somar os dois, somando os dois aqui, ó. E agora vai diminuir os dois. Diminuir os dois. Bom, ao somar os dois, a gente vai ter 2y menos 2yv e cancela esse com esse. Aqui a gente vai ter y menos y0, yv cancelou, esse, p. Qual é a conclusão que a gente chega? Que x menos xv ao quadrado tem que ser igual a 2p vezes y menos yv. Essa aqui, então, é a equação aí da curva que vai ser determinada. Por enquanto, nós não sabemos que curva, como que a parábola se parece. A gente não sabe. A gente sabe que ela tem esse nome e que a distância desse ponto até esse é igual à distância desse ponto até a reta e que a equação associada a uma parábola que tem como diretriz uma reta paralela ao eixo y é essa aqui. Beleza? Bom, se a gente desenvolver isso aqui, a gente com certeza vai ter algo do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a y. Tá? Por quê? Porque o ponto V, nós temos o ponto V, por exemplo, pode ser as coordenadas 2 e 5. Então, o xv e o yv, tá, são números que a gente pode colocar aqui. Esse pzinho aqui, a gente também vai conhecer, se a gente tiver as coordenadas de f. Portanto, pzinho também é um número. Então, no fim, as únicas letras que a gente vai ter associado a essa curva aqui
vai ser x e y mesmo. Então, vai ter esse aspecto aqui. Basta você desenvolver isso aqui e dar valor para o xv, para o yv e para o p. Você vai cair numa equação, tá, que seja dessa forma aqui. Então, o que a gente conseguiu mostrar aqui no vídeo foi o seguinte: a definição de cônica, a definição de parábola, a equação associada a uma parábola que tenha como diretriz uma reta paralela ao eixo x, tá? E disse também, a gente conseguiu provar que a equação tem esse aspecto. No próximo vídeo a gente vai mostrar, né, coisas como qual é o gráfico de fato, como é que a curva se parece e qual é a relação que isso tem, por exemplo, com a função quadrática. Beleza? Te aguardo nos próximos vídeos. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, dá um gostei aí no vídeo, compartilha para seus amigos e ajuda o nosso canal a continuar fazendo o nosso trabalho aí. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí. Tchau, tchau.